E agora que uma empresa pediu um orçamento, que preço eu cobro no meu primeiro serviço como engenheiro mecânico autônomo? Tenha calma e tome alguns cuidados básicos. Eu vou passar aqui nesse vídeo como você pelo menos conseguir evitar ter prejuízo e determinar de certa forma o ganho que você deseja. Há outras estratégias. Esse vídeo agora é específico para você, engenheiro mecânico, saber os custos que você tem num determinado serviço e a partir daí que preço colocar para garantir que você não terá prejuízo. E para fazer esse passo a passo, eu vou compartilhar aqui a planilha que eu mesmo uso para formar os meus preços, os preços dos serviços que aqui na empresa a gente oferece para os clientes. E tem funcionado bem até hoje. Para quem não me conhece, eu sou o André, engenheiro mecânico, né? E já estou atuando como autônomo desde 2013, depois de ter trabalhado como engenheiro mecânico CLT em algumas indústrias multinacionais, desde meu estágio foi em 1993, e aí foi até depois passar por engenheiro concursado e estar empreendendo há mais de 12 anos. Uma informação essencial já para começar. Para oferecer o preço é uma coisa muito importante, que é você saber pelo menos os custos que você terá para executar aquele serviço. Então, normalmente, dependendo do tipo de serviço que vai ser oferecido, para que você possa fazer o seu orçamento e entregar a sua proposta para o cliente, você vai precisar pegar orçamentos de serviços que você terá que contratar, orçamentos de materiais que você terá que comprar, para depois juntar isso tudo numa planilha. Inicialmente vai estimar o valor da nota fiscal, a partir daí tem a incidência de impostos, e aí eu vou mostrar na planilha, vai ser mais fácil que tentar explicar, com imagens vocês vão aprender muito mais rápido. Na planilha eu vou mostrar como fazer a interação para que você chegue no preço que vai pagar os teus custos, as suas despesas, vai pagar os impostos e vai proporcionar a você a remuneração que você estipulou para aquele serviço. Então vamos pôr a mão na massa e exemplificar que fica mais fácil? Neste caso, então aqui está a planilha que eu utilizo. É claro que eu coloco aqui a minha logomarca, a logomarca da empresa aqui no canto, mas eu não apresento ela para o cliente, tá? Mas eu deixo mais bonitinha. Aqui em cima está a descrição do serviço, porque eu mantenho um histórico das planilhas de orçamento que eu elaboro. Então eu tenho um arquivo Excel para cada ano. E dentro desse arquivo tem lá todas as planilhas de todos os orçamentos elaborados naquele ano. 2023, 2024, 2025, está tudo lá. Então eu coloco aqui para identificar qual é o serviço e coloco aqui embaixo o nome do cliente e o contato da pessoa. Vamos começar, essa parte aqui vai ser no final que eu vou explicar. Vamos entender a planilha aqui. Eu separei ela em campos, então aqui temos serviços próprios, então aqui são os serviços que eu vou prestar e eu vou dizer aqui o valor que eu quero receber por cada serviço. Materiais, então aqui já está com alguns materiais preenchidos, mas aqui eu vou colocar os materiais que eu terei que adquirir para oferecer o serviço, vai executar o serviço. Serviços de terceiros, então aqui eu vou colocar os orçamentos que eu vou pegar com outras empresas ou outros prestadores de serviço que eu vou ter que contratar para eles fazerem o serviço deles para que eu possa executar o meu. Custos de logística, deslocamento, quilômetros rodados, hospedagem, alimentação, cursos, refeições, né? Cursos logísticos em geral. Aqui tem vou explicar no final, despesas administrativo-financeiras, são algumas que vou incidir aqui, e aí vem impostos e taxas. Então, essa planilha está subdividida nesses 6 campos. Então, vamos começar. Vamos considerar que aqui eu vou fazer um determinado serviço, não importa agora o tipo de serviço, né? Mas vou colocar aqui um serviço que eu vou ter que elaborar um projeto. E aí eu vou avaliar os custos, o trabalho que vai me dar, e eu vou, a princípio, colocar aqui quanto eu considero, qual é a remuneração que eu considero adequada para este projeto. Então, vamos, sei lá, vou colocar custo unitário
Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, é um projeto considerável, razoável. R$ 5.000 aqui de projeto. Aí eu preciso colocar a quantidade. Quantos projetos desse eu farei nesta prestação de serviço? Coloca a quantidade de o preço unitário, a planilha calcula. A quantidade vezes o valor unitário vai dar o valor total desse item. E aqui já vai somando o total de serviços próprios. Vamos considerar que vai ter o projeto, e eu vou fazer o projeto, vai ser fabricado um determinado dispositivo, e aí eu vou ter que instalar. Vamos colocar um nome para esse dispositivo, fica mais fácil, uma linha de vida. Então aqui vai ter eu vou gerenciar a fabricação e instalação da linha de vida. Então o gerenciamento vai ser um gerenciamento só envolvendo tudo. Eu vou cobrar aqui mais, sei lá, R$ 2.000. Não importa aqui o valor, tá? Não se apegue o projeto custa 5.000. Depende do projeto. Tem projeto que custa menos, tem projeto que custa mais. A gerência da fabricação e instalação, tem processo de fabricação que o gerenciamento é simples, vai custar menos que isso. E tem outros que são bem complexos, vai ser um valor maior. Então não se prenda ao valor. Entendam a lógica da planilha para que você consiga fazer. A última coluna é quantidade vezes o valor unitário. Tem o valor total. Se for 2 gerenciamentos, 2 aqui, ó, tá lá, 4.000. O preço unitário, 2.000. Esses são os serviços que eu vou prestar eu diretamente nesse serviço que está sendo oferecido ao cliente. Então vamos ver agora materiais. Vamos considerar aqui, ó, tem o cabo de aço de 5,16 polegadas. Vamos supor que eu tenho que comprar. No caso, o preço do cabo de aço vem por metro. Então vamos considerar aqui 100 metros e o custo total R$ 32,00 por metro. Vai lá, R$ 3.200. Grampos pesados de inox. Vou considerar que eu tenho que comprar aqui 18 grampos e o custo unitário R$ 18,00 cada um. Sapatilho serão para cada 3, então vai ser 6. E aqui vamos colocar um custo unitário de R$ 7,00. Estou chutando aqui tudo. O esticador tubular vão ser 3. E aqui vai ter o preço unitário, vou colocar 220, depende do modelo. Trole para cabo de aço, não vai ter trole para cabo de aço, perfil, tinta para pintar lá no local, o kit epóxi. Vai ser um kit de epóxi aqui, custo do kit completo, R$ 480,00 aproximadamente. E aí tem materiais auxiliares. Então, eu passei rapidinho, mas aqui você vai precisar determinar quais materiais você vai precisar adquirir para prestar o serviço e qual a quantidade nele. Para você determinar a quantidade, quais materiais e a quantidade, antes de entregar o projeto ao cliente, se a proposta for de você executar o projeto, fabricar e instalar algo, antes de você apresentar a proposta, você vai precisar fazer um pré-projeto. Alguns clientes, em função da burocracia mais facilitada, eles até pedem primeiro o projeto e aí depois do projeto eles pedem o orçamento para fabricação e instalação. Alguns clientes têm uma burocracia mais complexa, então para facilitar a vida deles e você prestador de serviço, essa é uma missão sua, facilitar a vida do cliente. Então eles pedem já, olha, manda o orçamento com projeto, fabricação e instalação. Nesse caso, você vai ter um trabalho maior, já prévio, correndo o risco de não ser remunerado por esse trabalho. Você vai ter que fazer o pré-projeto e para poder levantar a quantidade de materiais, quais materiais e a quantidade, entregar a proposta e correr o risco de a proposta não ser aprovada. Faz parte do mercado. Às vezes você também não vai na loja, pede um orçamento de alguma coisa ou vê um preço e fala assim, não, eu vou dar uma pesquisada, depois eu volto. O atendente teve o trabalho de te atender e você não comprou? Pois é, então assim como você acaba fazendo isso com alguns vendedores, você está sujeito a passar por isso também. E no final das contas, eu passo por isso e no final das contas o resultado é positivo. Então lembrando, vai precisar de um pré-projeto para identificar quais materiais e a quantidade de cada um. Identificou isso, você vai ter que fazer orçamentos, ver preços em lojas desses materiais, fornecedores, para colocar o valor unitário. E aqui é o valor unitário total. Alguns fornecedores, por exemplo, um dos fornecedores
que eu costumo comprar, né? Cabo de aço e acessórios, ele coloca o preço unitário lá no orçamento e abaixo ele coloca o valor de impostos que são acrescidos. E aí ele põe o valor total. Então eu não tenho o valor unitário com os impostos. Então eu preciso fazer essa conta, vejo lá quanto que ele tem o valor total sem impostos, o valor total com impostos. Eu vejo o percentual que aumentou, e aí eu aumento esse mesmo percentual em cada item unitário que ele me apresentou. Atenção a isso, tá? Você precisa colocar aqui já o preço que você vai pagar. Então aqui no valor unitário do material, já é o preço com os impostos que o teu fornecedor vai cobrar. E eu sempre coloco esse item aqui, ó, materiais auxiliares. Ferramentas, dispositivos, aqui, estacas de fundação, parafusos, porcas. Coloco aqui um exemplo de que tipo de materiais estão inseridos nesse item aqui. Porque é comum, você está prestando serviço, depois vê que, puxa vida, um detalhe lá no local da instalação você não tinha observado e vai necessitar de uma ferramenta especial, vai necessitar de alguns parafusos a mais, vai necessitar de algo a mais. Inclusive, acontece, depois você vai conhecendo o cliente, tem alguns clientes que eu conheço, eles pedem orçamento de uma coisa específica. Aí depois, quando está executando o serviço, ele fala, pô, mas você não pode acrescentar aqui uma placa de sinalização? Você não pode acrescentar aqui um cadeado para trancar esse setor aqui? Então, alguns clientes, durante a execução do serviço, eles acabam pedindo algo além do que eles haviam solicitado inicialmente. Conhecendo o cliente, nesse item materiais auxiliares, eu vou colocar um valor maior ou menor. E aí eu vou estimar mesmo na prática. Então eu coloco aqui que é um pacote de materiais auxiliares e varia. Tem casos em que de materiais auxiliares eu coloco R$900. E tem serviços que eu coloco materiais auxiliares mecânicos, materiais auxiliares elétricos e coloco um valor para cada um deles, tá? Então aqui fica uma dica para você formar seu preço. Depois disso aqui, aí nós temos aqui, ó, total do serviço próprio, total de materiais. Tá aqui, somou. Ao mesmo tempo, já está somando aqui os custos totais aqui em cima. Depois eu explico o preço e esse MC, margem de contribuição. Vamos aqui para serviço de terceiro. É a mesma lógica. Vai ter que emitir a RT. A RT é um serviço que o CREA presta para mim. Vamos dizer assim, hein? Eu pago por ele, a gente paga. Uma ART, pelo valor que já está aqui, ó, já vai chegar naquele valor de 200 e tantos reais. Eu tenho uma pastinha aqui do lado, ó, onde eu coloco alguns custos básicos, né? Então, algumas distâncias de uma cidade a outra, quando tem que fazer deslocamento. Aqui o custo para calcular o quanto custa 1 quilômetro rodado no meu carro, se tem pedágio na estrada ou não, o valor do pedágio. E aqui tem a tabelinha do CREA, que para preços acima de 15 mil reais, a RT custa 271,47. Então vamos já colocar aqui, que já está vendo que vai passar disso. 271,47. Está ali a RT do CREA. Frete de materiais. O frete eu coloco aqui separado. Às vezes eu preciso comprar, por exemplo, quando eu compro cabo de aço, eu compro do fabricante em São Paulo. E aí eu contrato uma empresa, uma transportadora, para trazer de São Paulo para cá. Então, às vezes um frete, depende da quantidade de materiais, R$280. Eu trago de caminhão. Se eu for contratar um serralheiro, ou um torneiro mecânico, alguém assim, vai ter o valor do serviço dele aqui, vou colocar vamos considerar aqui R$1.000 de serviços desse tipo. A instalação, aí às vezes eu contrato uma equipe, eu pago alguém, né, para ir fazer a instalação, eu fico supervisionando. Aí vamos supor que vai ser um dia só de instalação, vou gastar aqui com a equipe R$300, por exemplo. Aluguel de equipamentos, às vezes precisa alugar um perfurador de solo, precisa alugar uma escada. Então tem alguns equipamentos que precisam ser alugados. Eu coloco aqui, se eu for alugar diária, coloco aqui, por exemplo, 3 diárias e o valor unitário, R$150, por exemplo. Desenhos técnicos. Então, no meu caso, eu agora contratei uma pessoa na equipe que faz desenho técnico, mas até mês retrasado, eu contratava uma pessoa específica para o desenho técnico de um projeto. Então, para cada projeto, eu falava, olha, vai ser aproximadamente 7 pranchas de desenho técnico aqui.
Quanto você me cobra? Ela dizia o preço por prancha, por exemplo, sei lá, ou fazer um preço total, eu colocava aqui o valor, R$ 1.500, por exemplo. Você não sabe mexer com AutoCAD, fazer o projeto, não precisa. Você conhece alguém que saiba? Contrata essa pessoa, já deixa esquematizado, você vai só orientando ela para fazer o desenho com boa qualidade. E às vezes você está com uma demanda grande de serviço, é o meu caso, eu sei fazer o desenho técnico, né? Mas a demanda é tão grande que eu não quero ficar perdendo aquele tempo fazendo desenho. O tempo que eu perderia fazendo desenho técnico, eu estou conseguindo mais clientes e fazendo outros serviços. Então está aqui, ó, uma quantidade grande. Daí está o total de serviços de terceiros. É um serviço que eu vou precisar contratar para executar o meu serviço. Custos logísticos. Então vamos considerar que você vai fazer um deslocamento para outra cidade. Então, e você vai, o KMR eu considero quilômetros rodados. Você vai rodar 180 para ir, mais 180 para voltar. Então você vai rodar 360 quilômetros. Quantidade é quantas vezes você fará esta viagem durante a prestação de serviço. Então vamos considerar que você vai precisar ir lá uma vez, fazer um levantamento no local e vai uma segunda vez para executar o serviço. 2 vezes. De repente você coloca uma terceira viagem para ir fazer um acabamento final. É uma placa de sinalização que ficou faltando, por exemplo, algo assim. E aí o custo unitário do quilômetro rodado. Então quanto custa 1 quilômetro rodado com o seu carro? Mas no final do vídeo eu coloco uma explicação. Vamos seguir aqui a linha do formação do preço. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 72 centavos por quilômetro rodado. Já deu ali o quanto eu vou gastar. Esse quilômetro rodado não é só gasolina, tá? No final, mais para frente do vídeo eu explico. Então aqui, se tiver uma outra viagem para outro local, você coloca. Diárias, se você for ficar hospedado em hotel, vai ter que pagar refeições e outras despesas pessoais, vai ter que ter durante o dia. Aí você vai colocar aqui a quantidade, sei lá, 5 diárias ao todo da prestação de serviço. Qual o custo unitário por diária? Sei lá, por exemplo, R$ 270. Outras diárias, hospedagem. Se você já considerou a hospedagem ali na diária, não precisa colocar o valor separado de hospedagem, nem de refeições. E aqui, se for colocar, né, transporte municipal, se for pegar táxi, aplicativo, ônibus, van, vai colocar o preço aqui também. Quantas passagens de ônibus você vai comprar? Sei lá, vou colocar aqui 2. Um dia você vai e volta de ônibus para algum determinado local. Eu nem sei quanto é a passagem de ônibus, mas vamos chutar aqui R$ 5. Pronto, tá lá. Ou seja, você vai acrescentando aqui os seus custos logísticos e você vai ter o total aqui de custo logístico. Aqui já apareceu uma despesa administrativo-financeira. A despesa administrativo-financeira é em função do tipo de empresa através da qual eu presto serviço de engenharia mecânica, que é uma associação. Então eu preciso emitir nota para a minha empresa, para essa empresa, que é uma associação, na verdade, eu chamo de empresa, mas é uma associação. Então eu preciso emitir nota fiscal no valor da remuneração que eu recebo, porque é uma associação sem fins lucrativos. Então eu não posso ter remuneração e nem pode ter divisão de lucros. Remuneração por ser o presidente da associação. Pelo cargo de direção, não. Mas eu posso ser remunerado por serviços prestados à associação. Porém, preciso comprovar com a contabilidade e emitir nota fiscal. Tem algumas vantagens, mas tem outras desvantagens. A contabilidade é bem mais complexa de uma associação e bem mais rigorosa. E os cálculos estão aqui, mas vamos para impostos. Aqui em cima tem o total de custos sem impostos. E aqui já está considerando a sua remuneração. E aqui tá, então tem o total de custos. Agora vem o detalhe. Os impostos que estão aqui, eles incidem sobre o valor da nota fiscal, que é o valor que você vai cobrar. Então, como eu coloquei 0, que é o preço está 0. Então, 5% de 0 é 0. 15% de 0 é 0. E assim por diante. Agora começa o jogo para definir qual valor cobrar para que a coisa aconteça conforme você colocou na planilha. Então já vou colocar aqui, como eu sei que tem impostos, vou colocar já 20 mil, nesse exemplo que eu citei aqui. 20 mil. Observa os custos subiram em função dos impostos, subiram de 19 mil e tanto que estava para 25.700 quase. Quando coloca ali o preço,
acontece incidência de impostos aqui, ó. E neste caso, o custo aumenta. Então, para chegar ao preço, na hora de considerar os impostos, precisa fazer uma interação. Vai colocando o preço aqui até que esse MC, a margem de contribuição, inicialmente eu tinha chamado de margem de contribuição e ficou assim até hoje, vai ficar igual a zero. Então vamos aumentar mais, tá? 25.700, eu vou colocar 26.400. Subiu o custo para 27.300. Vamos aumentar para 28.000. Opa, o custo subiu, mas subiu menos. O preço está maior, tem que abaixar o preço. 27.700. Ainda tem que abaixar mais um pouquinho para empatar. 27.650. Ainda tem que abaixar mais um pouquinho. 27.640. Opa, agora tem que subir R$ 1,85. Num valor desse, o que eu faço? Eu não vou ficar, por exemplo, nesse exemplo aqui, um serviço de R$ 27.640. Eu não vou ficar colocando ali por mais R$ 1,90. Então eu venho aqui na despesa administrativa financeira e eu coloco aqui menos, eu estou diminuindo manualmente R$ 1,85 do custo, menos 1,85. Agora a gente vai lá em cima. Essa diferença que está apontando aqui de 1 centavo na margem de contribuição, mas está com 1 centavo a mais no preço. Vamos voltar lá, administrativo, e vamos diminuir R$ 1,86. Observa aqui que ele está dizendo que é R$ 1 de diferença, mas o preço e o custo ficaram iguais. Isso aqui é porque, às vezes, em função do percentual do imposto, o custo total vai ser, por exemplo, 27.639.995, e o preço está nesse aqui. Então, às vezes, ele dá uns arredondamentos ali que chega nessa diferença. Então, não se preocupe. O importante é que o preço fique igual aos custos. Neste caso, se tudo ocorrer conforme planejado, as despesas serão essas apontadas na planilha e a sua remuneração neste serviço será essa que você determinou. Compreendeu aqui, até esse momento? Aqui está parece bem aula mesmo, né? Bem prático. Isso aqui vai garantir o seguinte, que você consegue pagar pelo menos os custos que você terá. E é importante colocar aqui a planilha, a sua remuneração, em função dos impostos, que vão incidir sobre a nota fiscal que você vai emitir. Para conseguir o serviço, aí você vai avaliar a concorrência, vai verificar, às vezes acontece, né, já aconteceu comigo, era o primeiro serviço de um determinado cliente, eu coloquei uma remuneração menor, conquistei o cliente, entrei e fiz o melhor serviço que eu pude, melhor que os concorrentes. E aí, nos serviços seguintes, corrigir o valor. Então, você vai poder fazer isso aqui. De repente, você vê que no total ficou 27.600, é muito. Deixa eu abaixar aqui, eu estou colocando 7.000 de projeto mais gerenciamento. Vamos colocar 4.000 de projeto e R$ 1.000 de gerenciamento. Reduzir os custos. De novo, a interação lá no preço. 25.000. Baixar mais. 24.600. Abaixa mais. 24.550. Opa, sobe R$10. 24.560. Mais R$ 2,22. Se você quiser, pode ir lá na despesa administrativa financeira e diminui esse valor. Eu já diminui um certo valor. Ou você faz isso aqui, ó. 24.565. Ó. O preço está R$ 1,49 acima dos custos. Aí você pode vir na despesa administrativa financeira e coloca mais 1,49. Empatou aqui, ó. Ali você pode jogar para arredondar o seu preço para cima ou arredondar para baixo. Conseguiu compreender isso aqui? Essa parte apresentada até agora foi bem prático para você saber o valor mínimo a ser cobrado para que você não tenha prejuízos, levando em consideração custo de materiais e os impostos. A definição do preço final não é exclusivamente essa planilha.
Porque aqui vai precisar fazer uma avaliação de mercado, analisar. Já aconteceu comigo, acreditem, de eu ter feito um orçamento, era bastante trabalho, era projeto, não teria custo com materiais, teria custos pequenos de deslocamento, de logística para uma cidade aqui próxima, 50 km de distância. E eu fiz o orçamento de 28 mil reais pelo serviço. E eu fiquei sabendo que o concorrente, que estava com o segundo menor, o meu era o menor preço, o concorrente estava com o segundo menor preço, estava cobrando cerca de 102 mil reais. E aí a pessoa, o engenheiro que estava em contato comigo lá da empresa falou: André, a diretoria está achando que você não entende do assunto, porque o teu preço está muito abaixo do preço dos concorrentes. E aí eu acabei... Então, que problema difícil de resolver, né? Deixa eu aumentar meu preço. Mas eu exagerei na dose e acabei perdendo a concorrência. Por que eu citei esse exemplo? Porque essa questão de mercado não é sempre baixar preço. Às vezes aumenta preço. Neste mês passado agora, outubro de 2025, eu fiz um orçamento, coloquei uma remuneração que para mim eu estava satisfeito com ela, num determinado serviço. E deu um certo valor. Aí eu fui levar em consideração não só o meu trabalho, que inicialmente eu comecei colocando o preço considerando o meu trabalho. Aí eu coloquei lá, o trabalho que eu vou ter, qual a remuneração que eu considero adequada por isso. Coloquei o valor. Depois que eu coloquei o valor, preste atenção nisso. Eu gosto de fazer um orçamento e aí eu paro, vou fazer algumas outras coisas, vou aliviar a cabeça, para depois voltar nesse assunto, antes de enviar para o cliente. Aí eu analisei o tanto de benefício que aquele serviço proporcionaria ao cliente. E considerando o benefício que o serviço proporcionaria ao cliente, eu vi que o preço estava muito barato, dava para dobrar o preço. E aí eu fiz isso, dobrei o preço, enviei para o cliente, em menos de 1 hora ele me respondeu aprovando a proposta, porque eu dobrando o preço ficou... Comparado com o benefício que seria proporcionado a ele, ficou um preço muito barato, perto de outras alternativas que ele tinha disponível. E para mim ficou uma remuneração acima do dobro do que eu considerava adequado para aquele trabalho. Estou contando essa história para você ter ciência que a definição de preço começa numa planilha. Para você saber custos, ter uma noção da quantidade de impostos, para que você não tenha prejuízo. Mas o preço final não é uma planilha que vai definir. Poxa vida, André, mas e aí? Eu que não tenho experiência, nunca entrei no mercado, cara, nunca fiz serviço, não tenho esse... E o cliente, uma empresa pediu orçamento e eu não tenho essa referência. Como é que eu faço? Aí você faz a remuneração que você considerar adequada para você entrar no mercado. Lembra, não vai querer cobrar igual uma empresa que já está 10, 15 anos no mercado, né? Renomada. Se você ainda não tem uma referência, né? Que às vezes você não está trabalhando como autônomo ainda, mas você já fez um determinado serviço na empresa que você trabalha, na indústria, e você já tem um certo renome no mercado. Aí é diferente. Você vai avaliar essas circunstâncias e vai colocar o preço aqui. Para primeiro serviço, ao invés de 7 mil reais, 2 mil reais está bom para você conseguir seu primeiro cliente, já começar a ter seu portfólio, já ter propaganda para fazer, coloca 2 mil reais aqui, vai lá, acerta o preço, 20.600, ficou muito, 20 mil, ficou muito, 19.950, quase, 19.945. Pronto, esse 0,59 vai lá e arredonda ele lá na despesa administrativa financeira. Entendeu? Deu para desmistificar o medo de elaborar um preço? Ah, André, eu fiz aqui o primeiro orçamento e o cliente falou que ficou caro. Pronto, você já tem uma primeira referência de mercado. E aí vai precisar entender melhor. Lembrando que o preço, essa questão de caro ou barato, está muito relacionado com o benefício proporcionado pelo serviço. Um carro BMW, ele é caro ou é barato? Se for comparar preço, todo mundo compraria um carro popular.
Mas por que tem gente que não compra um carro popular e compra BMW? Então, dependendo de o que você oferece na sua proposta, o cliente estará disposto a pagar um preço maior pelo teu serviço. Mas aí já é um assunto para outro vídeo que se estende um pouquinho mais. Quis aqui dar a minha contribuição para desmistificar essa questão de preço, precificação, para dar uma referência inicial, para você saber pelo menos o primeiro passo a ser dado, para você poder elaborar o orçamento. Todo orçamento, toda proposta que eu vou fazer, eu começo pelo pré-projeto, identifico a quantidade de materiais, pego o orçamento com os fornecedores, pego o orçamento com os prestadores de serviço que eu precisaria contratar, e aí eu coloco tudo na planilha. Depois que eu coloco tudo na planilha, é que eu vou fazer o ajuste fino de qual preço eu vou cobrar, levando em consideração outros fatores de concorrência, de mercado, de benefício proporcionado ao cliente, essas coisas todas. Se isso foi útil para você, inscreva-se aqui no meu canal para receber outras informações valiosas. Se isso ajudou você a perder receio, né, de que preço eu coloco no meu serviço, deixa aqui o seu like. Se você quer informações a mais, faça aqui o comentário. Se você quer outras informações que eu não compartilhei no vídeo, deixe no comentário, diga o que mais você gostaria de saber. Lembrando que esse canal é específico para quem é engenheiro mecânico e deseja conquistar pelo menos R$5.000 aí, extras em 3 meses com engenharia mecânica, mesmo sem experiência ou saber vender. E compartilhe com aquele seu amigo engenheiro mecânico que vive falando de abrir a sua própria empresa, mas até hoje ainda não fez isso, né? Não deu esse primeiro passo. Compartilha com ele, talvez ele vá gostar dessa informação.